Durante a sessão da CPMI, que deveria investigar os atos do dia 8 de janeiro, o senador Marcos Rogério criticou a ala da comissão que insiste na manutenção de uma narrativa que o senador classificou como uma lógica imbecil. O senador Marcos Rogério lembrou que o ex-ministro de Lula, ao depor, havia reconhecido que não houve qualquer tentativa de golpe e questionou a ala governista da CPMI. O ex-general G. Dias, quando eu questionei a ele sobre golpe, estou fazendo isso porque foi suscitado aqui por diversas vezes e estou a contraditar, ele disse que não iria responder porque não se trata de golpe, claramente, da cadeira ali. O senador contestou a narrativa apresentada pela extrema-esquerda na comissão, dizendo: eu vejo parlamentares governistas seguindo a lógica da narrativa do golpe, mas o principal aliado deles no Palácio do Planalto, G. Dias, disse aqui que não houve golpe. E aí vem aqui repetindo, houve a tentativa de golpe, o dia 8 era tentativa de golpe para colocar Bolsonaro no poder. Marcos Rogério lembrou que no dia 8 de janeiro o presidente era Lula e disse: aí eu me pergunto, na lógica das estruturas de poder e de uma tomada de poder, quem assume governo, comando, numa situação de tomada de poder, de um golpe, é o capitão? Da onde surgiu essa lógica imbecil? Ou desconhecem o que é uma tomada de poder a fórceps, à força, e quem assume o comando transitório ou permanente, em algumas situações mundo afora, que eles chamam de democracia, tomam o poder e não devolvem mais. O senador desabafou. Então a gente fica aqui ouvindo essa conversa aí de golpe, Bolsonaro queria dar golpe. O Bolsonaro estava lá nos Estados Unidos. Foi lá, um bando de arruaceiros invadiram, quebraram, cometeram crimes e estão pagando por isso. Agora, querer classificar como golpe nem o general G. Dias. A não ser que seria o G. Dias a assumir a posição de presidente da República interino pós-golpe. Ele acrescentou: então eu queria apenas fazer esse registro para poder afastar de vez essa narrativa esquizofrênica que a esquerda traz de golpe para Bolsonaro reassumir o poder. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita de mais de 26 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Questão de ordem do deputado senador Marcos Rogério. Senhor presidente, apenas primeiro concordar com Vossa Excelência, que lamenta a decisão do ministro Nunes Marques sobre a oitiva de testemunho da CPI. Vossa Excelência agiu com absoluta correção e penso que é absolutamente legítimo, né, o questionamento dessa decisão no foro próprio, né? O que cabe a todos nós aqui é lamentar. A decisão atrapalha o funcionamento da CPI
e é uma decisão, me parece, extremamente atípica, né? Eu já estive na CPI da pandemia, não tivemos nenhuma decisão dessa natureza e agora tivemos essa inovação nos HCs. Então, penso que num recurso pode ser corrigida essa decisão. Agora, com relação ao que está sendo posto aqui, senhor presidente, na sessão passada do ex-general G. Dias, quando eu questionei a ele sobre golpe, e estou fazendo isso porque isso foi suscitado aqui por diversas vezes, estou a contraditar, ele disse que não iria responder porque não se trata de golpe. Claramente, da cadeira ali. Eu vejo parlamentares governistas seguindo a lógica da narrativa do golpe, mas o principal aliado deles no Palácio do Planalto, G. Dias, disse aqui que não houve golpe. E aí, vem aqui repetindo, houve a tentativa de golpe, e o dia 8 era a tentativa de golpe para colocar Bolsonaro no poder. Deixa eu perguntar, o presidente da República naquele momento era Bolsonaro? Não, era Lula. Já tinha 8 dias que ele era o presidente da República. Aí eu pergunto, na lógica das estruturas de poder e de uma tomada de poder, quem assume governo, comando, numa situação de tomada de poder, de um golpe, é o capitão? De onde surgiu essa lógica? Imbecil. Ou desconhecem o que é uma tomada de poder, a fórceps, a força, e quem assume o comando transitório ou permanente em algumas situações mundo afora que eles chamam de democracia, tomam o poder e não devolvem mais. Então, a gente fica aqui ouvindo essa conversa aí de golpe, Bolsonaro que ia dar golpe. Bolsonaro estava lá nos Estados Unidos. Foi lá, um bando de arruaceiros, invadiram, quebraram e que cometeram crimes e que estão pagando por isso. Agora, querer classificar como golpe, nem o general G. Dias, a não ser que seria o G. Dias a assumir a posição de presidente da República interino, pós-golpe. Então, eu queria apenas fazer esse registro para poder afastar de vez essa narrativa esquizofrênica que a esquerda traz de golpe para Bolsonaro reassumir o poder. Não, derruba Lula e Bolsonaro volta para assumir o poder após um golpe. É o capitão assumindo o comando pós-golpe. É isso mesmo? Obrigado, senhor presidente. Presidente, é só questão de dessa introdução honrada, muito obrigada. Obrigada por esta solenidade, por nos colocar aqui, onde é para ser a casa do povo e muitas vezes não é. E é aí que eu quero começar a minha fala, né? Quando a gente olha para a advocacia, e aqui, rendendo homenagens aos meus colegas que me antecederam e que falaram aqui tão bem, quase que esgotaram todos os assuntos, eu não podia, obviamente, deixar de usar esta tribuna, este espaço e este dia para fazer aquilo que o advogado mais gosta de fazer, que é reivindicar, brigar. Então, eu trouxe aqui 5 pontos, senadora, para colocar, talvez use até menos tempo do que precise, mas eu queria ser muito cirúrgica e aproveitar tudo que falamos aqui, de homenagens, do quão nobre é essa profissão, do quanto precisamos de advogados para defender as nossas causas, mas para falar de algumas coisas que têm nos afligido na advocacia e que muitas vezes nós, não por falta de coragem, mas por falta de espaço, não falamos. A primeira delas é o ativismo judicial. Nós temos no Brasil 3 poderes separados, a Constituição diz isso desde sempre. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário devem estar em harmonia, mas cada um no seu papel. E é aqui que se fazem leis. Aqui nesta casa é que se criam ou extinguem direitos, e só aqui. Não é decreto, não é portaria, não é resolução, não é jurisprudência, é lei.
Então, a primeira reivindicação, e usando o dia 11 de agosto como um dia de Santo Ivo, que é nosso padroeiro, para que nos abençoe nesta toada, Frei, que nós tenhamos as bênçãos para ter coragem de enfrentar o ativismo judicial de muitas vezes aqueles que se dizem igualitários, né? Todos os advogados são iguais aos juízes, aos ministros, aos promotores, mas sabemos que nos corredores dos ministérios, nos corredores dos tribunais, dos superiores principalmente, muitas vezes nós não somos assim tratados. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. O segundo é com relação a cobrar do executivo aquilo que falta de matéria-prima para que nós tenhamos bons colegas e que a gente engorde lá no nosso escritório o nosso time. Nós precisamos de educação básica. Eu sempre contratei meus estagiários com entrevistas. Fazia uma entrevista, contratava o estagiário. Eu comecei a ter que fazer prova, porque eles não conseguem fazer concordância verbal. Eles esqueceram de como usa a língua portuguesa. E a gente não vai consertar isso em universidade de direito. Nós precisamos que o governo olhe para a educação básica, porque senão não teremos uma nação decente, como querem os advogados. Gente, eu mudei para Brasília faz 2 meses, eu não consigo com essa secura ainda. A terceira questão que eu gostaria de pontuar aqui é a politização da ciência do direito. Não é possível que ideologia substitua aquilo que é ciência. Nós temos exatamente, por exemplo, a hierarquia das leis. E nós tivemos recentemente uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que uma resolução do CONAMA se sobrepõe ao Código Florestal. Que precedente é esse para nós advogados? Leis são hierarquicamente superior a qualquer outro instrumento. E a politização das questões, por mais simpáticas que elas possam parecer, ambientais, até de inclusão, venho aqui dizer que sim, temos que lutar, adorei o seu discurso, mas nós não podemos deixar a ideologização substituir a ciência, porque senão nós estaremos assassinando o direito. E não podemos fazer isso. E, por fim, dizer que democracia é maioria, mas com respeito às minorias. E esta ordem não pode ser invertida, porque senão nós matamos a democracia. Desculpa meu tempo, acho que ela me deu mais um tempinho ali, mas quero parabenizar todos os colegas, dizer que nós temos pontos, principalmente neste momento, em que nós estamos atravessando discussões muito profundas a respeito de polarizações, de se você não está do meu lado, você é meu inimigo, em que nunca a sociedade precisou tanto de advogados. Advogados que tragam a razoabilidade, o bom senso, a ciência para o centro da discussão e que possam ser os articuladores da paz, que eu acho que é isso que nós devemos ser. Feliz Dia dos Advogados para todos nós e parabéns, senadora, por essa linda e importante solenidade que traz para dentro da Casa do Povo o povo. Obrigada. Muito obrigada, doutora Samanta.